Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês para mais uma aula deste nosso curso básico de Física para iniciantes. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre dois objetivos da aprendizagem. O primeiro, estudar aceleração em queda livre, e o segundo, discutir exercícios de fixação dos conteúdos que foram trabalhados nesta aula 2. Esta aula 2 ela foi dividida em 5 videoaulas. Na aula de hoje, nós estaremos concluindo essa sequência de videoaulas que compõe assim a nossa aula 2. Vamos começar falando um pouquinho sobre queda livre. Objetos em queda livre, turma, são aqueles que caem sem estarem submetidos a nenhum tipo de força, a não ser o seu próprio peso. Aí você pode me perguntar, professor, o que seria a força-peso? Eu vou lhe dar uma definição, mas fica tranquilo que a gente vai trabalhar vários tipos de força no decorrer do nosso curso, lá na parte de dinâmica, tá ok? Mas adiantando, a força-peso é uma força de atração gravitacional sofrida por um objeto de massa m próximo à superfície de um astro. A gente pode pensar dessa maneira. E o que seria essa força de atração gravitacional, professor? Todo corpo que possui massa m, eles interagem gravitacionalmente. Então existe, por exemplo, uma força de atração gravitacional entre a Terra e o Sol, que de acordo com Isaac Newton, é responsável por fazer a Terra girar em órbitas elípticas ao redor do Sol. Essa é a ideia de gravidade para Isaac Newton. Lembrando que a gravidade depende de um lugar que você está considerando. Por exemplo, na Terra existe uma aceleração da gravidade, enquanto que na Lua existe uma outra aceleração da gravidade. A depender do local que você esteja trabalhando, você pode ter uma determinada aceleração da gravidade específica. Aqui na Terra a gente vai considerar que a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. A título de curiosidade, lá na Lua, a aceleração da gravidade ela vale aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer, turma, que fisicamente, se eu solto uma maçã aqui próximo da superfície da Terra e eu solto essa mesma maçã de uma mesma altura próximo à superfície da Lua, essa maçã ela sofrerá uma força de atração gravitacional aqui na Terra 6 vezes maior que a força de atração gravitacional que ela vai sofrer lá na superfície da Lua. Isso se deve exatamente à gravidade, uma vez que a gravidade lá na Lua é cerca de 6 vezes menor que a gravidade aqui na Terra. Lembrando que a massa não mudou. Se você leva a maçã da Terra para a Lua, a massa é invariante. Essa maçã continua com a mesma massa. O que mudou foi apenas a gravidade, tá ok? Então vamos lá, mas o que é que isso tem a ver, professor, com o assunto que está sendo trabalhado nesta aula 2 sobre movimento? A gente está falando sobre o movimento retilíneo uniforme e sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse tipo de movimento ele é caracterizado por estar trabalhando em uma trajetória reta, lembrando que essa trajetória reta tanto pode ser a trajetória ao longo de uma direção horizontal ou uma trajetória ao longo de uma direção vertical. Nesta aula de hoje nós vamos fazer exemplos em que a trajetória ela será ao longo da direção vertical, que a gente vai modelar ao longo do eixo Y. Aulas passadas a gente modelou a nossa trajetória ao longo da direção horizontal, que nós chamamos de direção X. Na aula de hoje nós vamos tratar situações em que os corpos estão em movimento ao longo de uma direção vertical que nós vamos modelar pelo eixo Y. Então, essa é a primeira novidade da nossa aula de hoje. Mas estaremos tratando de trajetórias retilíneas. O outro fato é o seguinte, no estudo do movimento retilíneo uniformemente variado, nós discutimos um caso particular em que a aceleração ela era constante. Aqui nós vamos continuar com o modelo de aceleração constante também, só que ao longo da trajetória vertical, quem será a nossa aceleração é justamente a própria gravidade. Então, na vertical, a gravidade será exatamente a nossa aceleração constante. E como nós vamos trabalhar em situações que nós estamos ou lançando objetos na vertical ou abandonando objetos na vertical próximo à superfície da Terra, então a gravidade que nós estaremos
sempre considerando nos exercícios, é a gravidade da Terra, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, turma, eu quero convidar vocês a fazer o seguinte experimento mental junto comigo. Imagina só, imagina que você subiu em um prédio de 50 metros de altura. E lá do topo desse prédio, você vai soltar dois objetos de massas diferentes. A pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: qual desses objetos irá cair primeiro lá no piso? Para um pouquinho, reflete sobre a situação para poder me dar uma resposta. Veja só, nesta situação considerada, se a gente for pensar de forma aristotélica, baseado apenas no senso comum, a gente é induzido à seguinte resposta: a maçã cai primeiro porque a maçã possui uma massa maior que a pena. O interessante, turma, é que, nesta situação considerada, ambos os corpos estão submetidos a uma mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, se nós desprezamos a resistência do ar, consequentemente, ambos os corpos, devido estarem submetidos a uma mesma aceleração da gravidade, cairão simultaneamente. Ah, professor, é impossível. É impossível? Então, vamos olhar agora um experimento que foi feito numa câmara de vácuo lá na NASA. E aí a gente vai tirar as nossas conclusões. Esse foi um dos vídeos que foram disponibilizados pelo canal da BBC, então sugiro que depois vocês deem uma olhadinha em todo o vídeo, um vídeo realmente surpreendente, mas totalmente coerente com aquilo que a física prevê, que se você solta dois objetos de uma mesma altura, desprezando qualquer força de resistência do ar, considerando que as únicas forças em que esses objetos estarão submetidos é a força-peso, então espera-se que, independente da massa deles, eles caiam ao mesmo tempo, já que eles estarão submetidos a uma mesma gravidade. Temos aqui a tirinha de física do efeito de Joule, que diz o seguinte: um estudante de física do ensino médio e um estudante da universidade saltam de um prédio. Quem chega primeiro ao chão? Isso foi a pergunta feita aqui pelo coleguinha. E aí a garota, ela para, pensa e diz: não sei. O coleguinha responde: o do ensino médio, pois ele despreza a resistência do ar. Interessante dessa tirinha, turma, é o seguinte: é que realmente no ensino médio, os exercícios que a gente vai estar trabalhando acerca de movimentos na vertical, lançamento oblíquo, lançamento horizontal, a gente sempre vai desconsiderar a resistência do ar. Já quando a gente vai trabalhar esses mesmos conteúdos lá no ensino superior, lá na universidade, a gente vai aprender a resolver esses problemas considerando a resistência do ar. A graça dessa tirinha se dá exatamente por esse fato, que no ensino médio a gente despreza a resistência do ar para resolver os exercícios, enquanto que no ensino superior a gente vai conseguir resolver esses exercícios considerando também o efeito da resistência do ar. Vamos agora, turma, discutir o nosso segundo objetivo de aprendizagem, que é trabalhar alguns exercícios de fixação acerca dos conteúdos que foram ministrados nesta aula 2. Primeiro exercício diz o seguinte: ao avistar um carro da polícia rodoviária, você freia de uma velocidade de 100 km por hora para uma velocidade de 80 km por hora, durante um deslocamento de 88 metros, com uma aceleração constante. Letra A: qual é esta aceleração? Letra B: quanto tempo é necessário para se obter a correspondente redução de velocidade? A ideia é a seguinte: você tem que, durante o momento, nós avistamos o carro da polícia, imagine que você esteja dirigindo esse carro, você está freando o carro, que inicialmente está com uma velocidade de 100 km por hora. Se nós transformarmos esta velocidade para metros por segundo, basta dividir por 3,6 e o valor que nós vamos encontrar é de 27,7 metros por segundo. Isso quer dizer que uma velocidade de 100 km por hora corresponde a uma velocidade de 27,77 metros por segundo, aproximadamente. Então, esta é a nossa velocidade inicial. Esta velocidade ela é reduzida para uma velocidade de 80 km por hora. Esse 80 km por hora representa a nossa velocidade final, que transformando para metros por segundo, basta dividir por 3,6, isso vai dar aproximadamente 22,22 metros por segundo. Durante um deslocamento de aproximadamente 88 metros, foi dado na questão. Então, o deslocamento sofrido, que nós vamos chamar de ΔX, foi de 88 metros. Perceba que a unidade já está de acordo com o sistema internacional.
Uma informação extremamente importante que foi dada nesta questão é que nós temos uma aceleração constante. Isso implica dizer que você pode trabalhar com aquelas equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Para esse tipo de movimento, nós basicamente discutimos três equações. Demonstramos três equações. A primeira equação seria a função horária da velocidade, que nos diz que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A segunda equação, para o movimento retilíneo uniformemente variado que nós demonstramos, é a equação do sorvetão, que nos diz que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo, mais a aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, essas são as funções horárias da velocidade e da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado. Vimos ainda uma terceira equação, que é conhecida como equação de Torricelli, que é bastante utilizada quando você não tem o parâmetro t. Quando você não tem tempo, você utiliza Torricelli. Torricelli nos diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Bom, então essas são as três fórmulas que foram demonstradas para o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, sempre que você estiver trabalhando com aceleração constante, você poderá aplicar uma dessas três equações. Então, a pergunta na letra A, sabendo que você está trabalhando com aceleração constante, quanto vale esta aceleração? Lembrando que a velocidade inicial é de 27,77 metros por segundo, a velocidade final é 22,22 metros por segundo e o deslocamento é 88 metros. A nenhum momento foi disponibilizado o tempo. Se você não tem tempo, então usa Torricelli. Portanto, vamos substituir estes dados que foram fornecidos nessa questão na equação de Torricelli. Foi disponibilizada a velocidade final, também foi disponibilizada a velocidade inicial e também foi dado o deslocamento. Nós podemos calcular tranquilamente a aceleração. Substituindo esses dados fornecidos pela questão na equação de Torricelli, nós temos o seguinte: a velocidade final é de 22,22 metros por segundo. Então vai ficar a velocidade final ao quadrado, 22,22 ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado. Quanto equivale à velocidade inicial? 27,77. Então coloca aqui 27,77 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, como nós não sabemos a aceleração, então repete a aceleração, vezes o deslocamento. Foi fornecido o valor do deslocamento. O deslocamento ΔX é de 88 metros. Então, substituindo os valores na equação de Torricelli, nós temos isso daqui. Agora é só resolver matematicamente. Quanto vale 22,22 elevado ao quadrado? É a mesma coisa que 22,22 multiplicado por ele mesmo. Isso vai resultar em 493,7284. E aí, jogando na calculadora, 27,77 elevado ao quadrado. Resolvendo isso, nós obtemos 771,1729, mais 2 vezes a aceleração, vezes 88. 2 vezes 88, isso vai dar 176. E agora eu vou repetir o A, já que ele está multiplicado por A, que é a nossa aceleração. Professor, o que a gente vai fazer agora? Nosso objetivo é determinar a aceleração. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, 771, e vou jogar ele para o primeiro membro, para poder operar com esse 493. Ao fazer isso, o 771,1729, ele passa para o outro lado com o sinal trocado. Repete quem já está do outro lado, que é o 493,7284, enquanto que o 771, que antes estava positivo, ele passa para o outro lado com o sinal negativo. Então fica menos 771,1729. Quem ficou apenas no outro lado foi o 176A. Então repete ele. E agora sim, agora a gente pode operar esses dois camaradas que estão no primeiro membro.
Resolvendo eles, nós vamos obter o seguinte: se você jogar na calculadora 493,7284 subtraídos de 771, você vai obter o seguinte resultado: menos 277,4445. Isso daqui é igual a 176A. Muito bem. E agora, professor, o que é que eu faço? É como se a sua equação tivesse dessa forma e agora eu vou só girar ela. Eu vou reescrever primeiro 176A e depois eu escrevo menos 277. Vou escrever 176A igual a menos 277,4445. Agora nós vamos isolar a aceleração. O que é que a gente vai fazer? Repete o que já está do outro lado, que é menos 277,4445, dividido por quem? O 176 que estava multiplicando, ele passa dividindo. Fazendo esta divisão na sua calculadora, nós vamos obter como resultado menos 1,5763, pegando até a quarta casa decimal. Como trata-se de uma aceleração, a unidade da aceleração é o metros por segundo ao quadrado. Então, resolvemos aqui esta nossa letra A. Portanto, a aceleração ela é constante e vale menos 1,5763 metros por segundo ao quadrado. Letra B, professor, o que é que ele vai perguntar? Quanto tempo é necessário para se obter a correspondente redução de velocidade? E aí nós vamos utilizar a função horária da velocidade, já que nós conhecemos a velocidade final, já conhecemos a velocidade inicial e acabamos de determinar a aceleração. Então, substituindo aqui nessa função horária, a gente obtém o tempo correspondente a esta redução de velocidade. Velocidade final, quanto é que vale mesmo? Velocidade final é 22,22 metros por segundo, enquanto que a velocidade inicial é de 27,77 metros por segundo. A aceleração foi determinada na letra A. A aceleração é igual a menos 1,5763 metros por segundo ao quadrado. Então, aceleração negativa, menos 1,5763, multiplicado pelo tempo. Pronto, então nós queremos determinar quanto vale tempo. Vamos fazer o seguinte, no final das contas, a gente pretende isolar a variável tempo. Antes de nós isolarmos o tempo, vamos passar esse 27 para o primeiro membro, para poder operar com esse 22. Fazendo isso, repete o 22, que já está no primeiro membro, e esse 27 que era positivo, ele vem com o sinal trocado. Muito bem. Isso é igual a quem? No segundo membro só vai sobrar menos 1,5763 multiplicado pelo tempo. Efetuando aqui esta subtração de 22,22 menos 27,77, subtraindo, nós vamos obter como resultado menos 5,55. Repetimos o que está no segundo membro, que é menos 1,5763t. A gente vai multiplicar agora toda a expressão por menos 1. Lembre-se que, ao multiplicar toda a expressão por um mesmo fator, não tem problema nenhum, já que você está fazendo em ambos os lados da igualdade. Equivale a trocar o sinal de todos os termos. Esse termo que era negativo, ele fica positivo, 5,55, enquanto que esse outro termo que era negativo também fica positivo, 1,5763t. Agora nós vamos isolar o tempo. Isolando o tempo, para a gente isolar esse tempo, esse camarada que está multiplicando, ele tem que passar para o outro lado dividindo. Isolando o tempo, você pega o que já está do outro lado, que é o 5,55, e esse cara que estava multiplicando pelo tempo passa dividindo. Dividido por 1,5763. Efetuando esta divisão, nós obtemos como resultado 5,55 dividido por 1,5763. Isso vai dar aproximadamente 3,53 segundos. E esse é o tempo correspondente à seguinte redução de velocidade. Essa redução de velocidade, em que o carro passa de 100 km por hora para 80 km por hora, aconteceu em um tempo de 3,53 segundos. Dessa forma, nós concluímos este nosso primeiro exercício. Segundo exercício diz o seguinte, questão 2. Um lançador arremessa uma bola de beisebol para cima,
ao longo do eixo Y. Então nós vamos modelar essa trajetória na vertical como sendo o nosso eixo Y, com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. Considere que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só, turma, vamos fazer agora um desenho que é para facilitar o entendimento deste problema. A questão diz o seguinte, que nós vamos lançar uma bola na direção vertical. Então, primeira coisa, vamos modelar que essa trajetória na vertical será modelada pelo eixo Y. E aí nós vamos considerar que o sentido positivo desse eixo é de baixo para cima. Então, isso é uma convenção. Você pode mudar essa convenção sem problema algum. Você pode considerar o sentido positivo do eixo Y para baixo ou para cima. Vai depender do seu gosto. Para facilitar, até por analogia com o plano cartesiano, nós vamos considerar que o sentido positivo dessa trajetória vertical será o eixo Y para cima. Outra coisa extremamente importante, o sentido da gravidade. Guarda bem isso. Nos problemas de lançamento vertical, a gravidade será sempre considerada na direção vertical e apontando para baixo. E aí a questão diz que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. A pergunta feita é a seguinte: sabendo que você vai lançar essa bola com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo, letra A, ele pergunta quanto tempo a bola leva para atingir a altura máxima. Então, ao lançar essa bola com a velocidade inicial de 12 metros por segundo, ela vai subir e vai atingir uma altura máxima. Quando ela atinge a altura máxima, que eu vou chamar de Y, a velocidade final desta bola será igual a zero. Se não fosse zero, ela continuaria subindo. Se ela não sobe mais, é porque ela atingiu a altura máxima, a velocidade se anula. Então, fisicamente falando, é isso que vai acontecer. E aí você pergunta, professor, beleza, nós queremos, na letra A, encontrar quanto tempo a bola leva para atingir esta altura máxima. E aí você pode pensar em cima daquelas equações que foram demonstradas por um movimento retilíneo uniformemente variado. Nós estudamos que para o movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos 3 equações que modelam este tipo de movimento. A primeira equação é a função horária da velocidade, que nos diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A segunda equação é a função horária da posição em função do tempo, que é o sorvetão, que nos diz que a posição final é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E, por fim, a terceira equação, que foi demonstrado para o MR e o V, é a equação de Torricelli, que nos diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Aqui nós temos que fazer algumas adaptações. Até porque, quando essas equações elas foram demonstradas anteriormente, elas foram demonstradas para uma situação em que a trajetória era retilínea, só que foi modelado ao longo do eixo X. Nós estávamos trabalhando em uma direção horizontal. Agora, qual será a adaptação que nós vamos fazer para este problema? Neste problema, a trajetória continua retilínea, só que agora é na direção vertical. Então, para essa segunda equação, nós vamos substituir o x por y, já que a nossa trajetória é uma trajetória vertical, que vai ser modelado pelo eixo y. Ao lançar essa bola para cima, ela vai sair de uma posição inicial, que é y0 igual a 0, e ela vai atingir uma posição final, que é justamente onde a sua velocidade se anula, e essa posição final, ela vai ser igual à nossa altura máxima, que eu vou chamar simplesmente de y. Na função horária da posição em relação ao tempo, a gente vai fazer esta atualização. Ao invés de x, a gente chama de y, já que nós estamos trabalhando com uma trajetória na vertical, que será modelado pelo eixo y. Outra coisa importantíssima que você tem que guardar dentro do seu coração. Você pode considerar o sentido positivo da sua trajetória ou para cima ou para baixo. Você quem escolhe, isso é uma convenção. Nós estaremos sempre, na resolução dos nossos exercícios, considerando que a trajetória ela é positiva apontando para cima, por analogia ao plano cartesiano, em que o eixo y é positivo acima da origem. E aí,
Consequentemente, uma coisa que você tem que guardar com bastante carinho é que a gravidade, ela sempre é tomada na direção vertical e apontando para baixo. Então, se você está adotando que o sentido positivo da trajetória é para cima e a gravidade é sempre tomada como sendo vertical para baixo, isso quer dizer que o sinal da gravidade vai ser negativo, pois está contrário ao sinal da sua trajetória. Dessa forma, você tem que fazer uma outra atualização aqui nestas equações. Então, onde você tem aceleração, você vai trocar pela gravidade e vai colocar o sinalzinho de negativo. Então, nas nossas equações, nós fizemos duas mudanças importantes. Na equação que representa a função da posição em relação ao tempo, nós trocamos o x por y, já que agora o nosso movimento é numa trajetória vertical que é modelado pelo eixo y. A outra modificação é a seguinte: onde tem a aceleração, nós trocamos por menos a gravidade, uma vez que a aceleração será a própria gravidade, já que o movimento acontece ao longo de uma trajetória vertical. E por que o sinal é negativo, professor? Porque o sentido de referência aqui, ó, que nós adotamos como positivo, é o sentido de baixo para cima. Pois bem, turma, feito estas atualizações para essas nossas equações, então agora nós podemos resolver este nosso problema. Na letra A, ele pede o tempo que a bola leva para atingir a altura máxima. Você já sabe que a altura máxima ela ocorre naquele ponto em que a velocidade final é igual a zero. A velocidade se anula na altura máxima. E aí, quanto tempo essa bola leva para atingir essa altura máxima? Então, eu tenho três equações e eu vou escolher qual dessas equações eu vou utilizar para calcular esse tempo. Você pode utilizar a primeira equação, porque envolve a variável tempo, e pode utilizar a segunda equação, porque também envolve a variável tempo. Agora, qual das duas é mais simples? Qual das duas é a mais adequada, se assim podemos dizer? A primeira equação aparece a velocidade final, velocidade inicial, a gravidade e o tempo. Então, você tem que analisar os parâmetros que aparecem em cada uma das equações e analisar os dados que foram fornecidos pela sua questão. Na questão, ele deu velocidade inicial. A questão também dá a gravidade. E aí ele pede o tempo. Então, olha só, você já conhece a velocidade inicial, você já conhece a gravidade, e você sabe que quando a bola atinge a altura máxima, a velocidade final ela é zero. Portanto, ao utilizar esta primeira equação, você consegue descobrir o valor do tempo, que é o que nós pretendemos nessa letra A. Então, substituindo, a altura máxima, a velocidade final é zero. A velocidade inicial foi fornecida na questão, vale 12 metros por segundo, menos a gravidade, quanto é que vale a gravidade? Foi dado na questão, vale 10, multiplicado pelo tempo. Agora nós vamos isolar o tempo. Podemos pegar toda essa expressão, menos 10t, e passar para o primeiro membro. Ao fazermos isso, ele que estava negativo passa positivo. Então vai ficar 10t igual a 12. Isolando a variável t, repete o que já está do outro lado, que é o 12, e esse 10 que estava multiplicando passa dividindo. Consequentemente, 12 dividido por 10, temos t igual a 1,2 segundos. Aqui está a resposta para a nossa letra A. Muito bem, turma, resolvido a letra A, encontramos o tempo que a bola leva para atingir a altura máxima, que é 1,2 segundos. E agora nós vamos para a letra B. O que é que ele está pedindo na letra B? Qual é a altura máxima alcançada pela bola em relação ao ponto de lançamento? Lembrando que o ponto de lançamento foi y inicial igual a zero. E ele levou 1,2 segundos para poder atingir esta altura máxima, onde a velocidade ela se anula. A pergunta é, quanto vale esta altura máxima que nós estamos chamando de y? Ora, se você quer descobrir a altura máxima, você pode resolver esta letra B utilizando a função horária da posição em relação ao tempo, que será esta segunda equação. Pessoal, vamos agora substituir os valores que foram fornecidos na nossa questão. Como na letra B nós queremos determinar a altura máxima atingida pela bola, sabe-se que essa altura máxima atingida pela bola nós estamos chamando de y. Portanto, a altura máxima será y igual à altura inicial, que seria o ponto de lançamento. Essa bola ela foi lançada de uma altura inicial igual a zero. Então, posição inicial vale zero.
A velocidade inicial também foi dada na questão, é 12 metros por segundo. Vale salientar que, como a velocidade aponta no sentido positivo do seu eixo, da sua referência, então essa velocidade ela é positiva. Essa velocidade inicial é 12 metros por segundo, multiplicado pelo tempo. Quem é esse tempo, professor? O tempo é exatamente o que nós encontramos na letra A. O tempo que a bola leva para atingir a altura máxima, que é de 1,2 segundos. Então, 12 multiplicado por 1,2 menos G, que é dado na questão, que é a gravidade. Então, a gravidade vale 10, que multiplica o tempo ao quadrado. O tempo é 1,2, que vai ficar elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Resolvendo, nós obtemos o seguinte, que a posição final, que é a nossa altura máxima, é igual a 12 multiplicado por 1,2, isso vai dar 14,4. E aqui nós temos 10 dividido por 2, a gente pode escrever menos 5, 10 dividido por 2 dá 5, e 1,2 ao quadrado, isso vai dar igual a 1,44. Então, o que foi que nós fizemos aqui? Dividimos o 10 por 2, deu igual a 5. E resolvemos essa potência, 1,2 ao quadrado é 1,2 multiplicado por 1,2, que dá igual a 1,44. Portanto, y será igual a 14,4. Vamos resolver primeiro este produto. Menos 5 multiplicado por 1,44, isso vai dar menos 7,2. Dessa forma, y será igual a 7,2 metros. Se você subtrair 14,4 de 7,2, obtém como resultado 7,2 metros. Esse valor aqui representa a altura máxima atingida pela bola. Então veja só, ao lançar a bola verticalmente para cima, de uma posição inicial de 0 metro e com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo, essa bola ela irá atingir uma altura máxima e o tempo que ela leva para atingir essa altura máxima foi calculado na letra A e vale 1,2 segundos. Essa altura máxima ela foi determinada na letra B e vale 7,2 metros. Agora na letra C, turma, a pergunta é diferente. A pergunta é quanto tempo a bola leva para atingir esta posição de 5 metros? Obviamente o tempo que a bola leva para atingir essa posição de 5 metros, uma vez que a posição de 5 metros é menor que a posição de 7,2 metros, então o tempo que a gente vai encontrar aqui deve ser menor do que 1,2 segundos. Então vamos lá, letra C. Letra C, queremos determinar o tempo que a bola vai levar para atingir 5 metros da altura inicial. Professor, nós podemos utilizar essa mesma fórmula da posição em relação ao tempo? Ora, você vai trabalhar com posição e vai trabalhar com tempo. Então você pode utilizar ela sem nenhum problema. Então vamos continuar utilizando essa mesma equação. Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo menos gt² sobre 2. E o que é que a gente vai fazer agora? Eu quero uma posição final, na letra C, que seja de 5 metros. Está sendo solicitado. Quanto tempo a bola leva para atingir essa posição final de 5 metros? Então, nós conhecemos o valor da posição final. A posição final vale 5 metros. A posição inicial é justamente o ponto de lançamento. Essa bola ela é lançada de uma posição inicial de 0 metros. Já a velocidade ela continua a mesma. A velocidade inicial não mudou. É 12 metros por segundo. Então, mais 12 metros por segundo. O tempo é o que nós queremos determinar. Então, repete a variável tempo. A gravidade foi dado, vale 10. Você já pode até dividir. Ó. A gravidade é 10, dividido por 2 fica 5. Mas eu vou fazer isso nos próximos passos. Então, vou substituir a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Bom, vou simplificar aqui. 10 dividido por 2 é igual a 5, então vai ficar. Repete esse 5 no primeiro membro. Aqui nós temos 12t. E aqui, ó, menos 10 sobre 2 vai dar menos 5t ao quadrado. Bom, e agora, professor? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar essas duas quantidades para o primeiro membro.
Lembrando que ao passar essas duas quantidades para o primeiro membro, elas vão com o sinal trocado. Então vamos passar primeiro o menos 5t² para o primeiro membro. Ele estava negativo, portanto passa positivo. Então vai ficar 5t². E agora vamos passar o 12t para o primeiro membro. Ele estava positivo, então passa com o sinal trocado. Vai ficar menos 12t. E por fim você repete o que já estava no primeiro membro, que era o 5 positivo. No segundo membro não ficou ninguém, portanto você diz que é igual a 0. Já que não tem ninguém no segundo membro, você iguala a 0. Percebam que nós obtivemos o que a gente chama na matemática de equação do segundo grau. E para resolver uma equação do segundo grau, a gente precisa aplicar uma fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Então nós queremos determinar o valor do tempo. Para encontrar esse tempo, a gente calcula ele, já que é uma equação do segundo grau, através da fórmula de Bhaskara. O tempo vai ser igual. O que é que diz a fórmula de Bhaskara? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? Delta é b² menos 4ac. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Então basta você identificar, para essa equação do segundo grau, quem é o termo a. O termo a é aquele termo que está multiplicando a variável ao quadrado. A variável é o tempo e o termo que está multiplicando o tempo é 5. Então 5 é o nosso termo a. O termo b é aquele termo que está multiplicando a variável t. Quem está multiplicando a variável t é o menos 12. Então b vale menos 12. E o c é o termo independente. E quem é o termo independente nessa equação de segundo grau? É justamente o 5. E aí nós vamos substituir na fórmula de Bhaskara, que é essa daqui, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Esse delta é b² menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Fazendo a substituição, t será igual a menos da fórmula b. Quanto é que vale b? b é menos 12. Para você não confundir o menos do b com esse menos da fórmula, eu vou colocar entre parênteses. Então b é menos 12. Agora repete esse mais ou menos, raiz quadrada de delta. Mas quem é delta? Delta é b², mas quem é o b? É menos 12, é elevado ao quadrado. Sempre que o a, o b ou o c for negativo, eu vou colocar ele entre parênteses, que é para não confundir, tá ok? Então b² fica menos 12 ao quadrado, aí menos 4 da fórmula que multiplica a. O a é positivo, não precisa colocar entre parênteses, que multiplica c. O c também é positivo, não precisa colocar entre parênteses. O c também vale 5. E agora divide todo mundo por 2 vezes a. 2 vezes a, mas o a vale 5, então fica 2 vezes 5. Vamos resolver isso? Vamos lá. T é igual, simplificando, esse menos com esse menos, faz o jogo de sinal, menos com menos fica mais, portanto, mais 12. Aí aqui repete, mais ou menos, raiz quadrada de delta, mas quem é delta? b² menos 4ac. b² é menos 12 ao quadrado, menos 12 ao quadrado é 144, menos, aí agora você multiplica 4 vezes 5, vezes 5. 4 vezes 5 dá igual a 20, e 20 vezes 5 dá igual a 100. Então, no final das contas, ficou 144 menos 100, tudo isso dividido por 2 vezes a. Bom, quanto é que vai dar a variável t? Então, vai ficar 12 mais ou menos, raiz quadrada, 144 menos 100 é igual a 44. Tudo isso dividido por 2 vezes 5, 2 vezes a, onde a vale 5, 2 vezes 5 é 10. Portanto, você tem que o tempo é igual a 12 mais ou menos raiz quadrada de 44 dividido por 10. Então você vai encontrar dois possíveis tempos. Você vai encontrar o tempo que eu vou chamar de T1 e o tempo que eu vou chamar de T2. Esse T1 você encontra quando você considera esse sinal positivo. Então você vai jogar na sua calculadora. 12 mais raiz quadrada de 44, tudo isso dividido por 10. Ao fazer isso na calculadora, você encontra que o tempo T1 é de aproximadamente 1,86 segundos. Já o tempo T2 você obtém
considerando esse sinal de baixo, o sinal negativo. Então você vai jogar na calculadora o seguinte: 12 menos raiz quadrada de 44 dividido por 10. Fazendo isso, você encontra o tempo T2, que é igual a 0,59 segundos. E aí você fica com o seguinte dilema: professor, na letra C, ele pede para determinar o tempo para que a nossa bola atinja a altura de 5 metros. E ao resolver a letra C, nós caímos em uma equação do segundo grau que a resposta foi dada dois possíveis tempos, o tempo T1 e o tempo T2. E ambos são positivos. Se um fosse negativo, você poderia desprezar aquele valor negativo para o tempo e considerar apenas o tempo positivo, até porque fisicamente o tempo é sempre positivo. Mas todos os dois tempos que foram obtidos são positivos. Fisicamente, qual deles é o correto? Qual deles vai resolver a minha letra C, professor? Aí você pensa comigo com bastante cuidado. O tempo maior de todos é o tempo T1, que é 1,86 segundos. E o tempo menor é o tempo T2, que é 0,59 segundos. O tempo T1 é o tempo que a bola leva para subir e na volta passar pela altura de 5 metros. Enquanto que o tempo T2 é o tempo que a bola leva de atingir a altura de 5 metros logo na subida, tá certo? Então, fisicamente, é essa a explicação para esses dois tempos. Se ficou alguma dúvida, quero que vocês deixem aí nos comentários. Eventuais dúvidas, estarei respondendo todos os comentários que vocês deixarem. Quero agradecer imensamente a atenção de cada um de vocês, dizer que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que possam ficar por dentro de todas as novidades do canal. Semanalmente estarei publicando pelo menos um vídeo deste nosso curso básico de Física para iniciantes. Eu me chamo Francinaldo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!